Não consigo liso perfeito com progressivas. Tati, o que é que eu faço para resolver isso? Muitas cabeleireiras me mandam mensagem falando: Tati, não consigo liso perfeito com progressiva. Onde eu tô errando? O que acontece que o resultado não fica perfeito? Hoje você vai sair daqui com uma solução para esse problema. Boas-vindas a você que está aqui no nosso encontro de fadas de hoje. Fada do liso perfeito. E na aula de hoje nós vamos falar sobre por que você não consegue o liso com progressivas. Eu sou a Tatiane Rosa, cabeleireira há 22 anos e especialista em alisamento definitivo. E aqui nesse perfil eu te ensino a fazer o liso perfeito em todos os tipos de cabelos, independente de marcas de produto. Se você que está aqui não é cabeleireira e quer o liso perfeito no seu cabelo, eu te peço que você compartilhe esse vídeo com alguma cabeleireira que você conhece e deixe ela saber que você quer o liso perfeito. Qual é a primeira coisa que você precisa entender sobre ativos de alisamento? Independente se é progressiva ou se não é. Primeiro você precisa entender o que é progressiva, o que não é progressiva. Quais são os ativos existentes dentro dos produtos? Eu não estou falando de nome de técnica. Nomes, existem vários nomes, como escova inteligente, orgânica, botox, selagem, escova de quiabo, escova de batata, escova, alisamento térmico. Existem vários nomes, esses não são os ativos. Então, primeiramente, você precisa entender o que são esses ativos e como ele age dentro do fio de cabelo. Primeiramente, existem dois tipos de ativos de alisamento, de redução de volume. São eles os ativos que são ácidos e os alcalinos. E você precisa saber o que significa ácido e o que significa alcalino dentro de um ativo alisante. Então vamos dizer assim, vamos separar assim. Os ácidos são todas as progressivas. Todas as progressivas são ácidas, né? Eu sei que tem gente que fala que essa progressiva é ácida, que essa progressiva ela não é ácida, né? Geralmente as progressivas que são chamadas de ácidas são aquelas que não têm formol. E as que têm formol, a gente não costuma usar, né, esse nome de ácido, mas todas as progressivas elas são ácidas. E para você entender o que é ácido, o que é alcalino, você precisa entender a tabela de pH. Então vamos aqui. Por que a progressiva chama progressiva? Porque todos os ativos de progressiva, eles alisam progressivamente. Pelo menos os ativos que são permitidos pela Anvisa. Tati, eu tenho uma progressiva que alisa de primeira cabelo crespo. Tudo bem, existe também aquela progressiva que ela alisa de primeira, mas você vai entender por que ela alisa de primeira. Entendendo a tabela de pH, a tabela de pH funciona assim. Daqui para cá são os ácidos. Aqui é o pH 7, que é neutro, e daqui para frente é alcalino. As progressivas, todas elas são ácidas. Então, aqui vai estar as progressivas. Todas aquelas que eu citei. E mais um pouco, né? E aqui vai estar os alisamentos que são chamados de permanentes ou definitivos, né? Definitivos. Por quê? Porque ele, com uma única aplicação, você consegue, né, fazer o alisamento. E ele é permanente, ele não volta. Então, entendendo isso, então dentro dessa tabela de pH, aqui nós vamos ter 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Geralmente nós usamos, né, de 0 a 14. Tem pH mais ácido do que 0 e tem pH mais alcalino que 14. Mas dentro dessa tabela aqui é o que nós utilizamos na área da beleza. E como que o pH dos produtos agem no fio de cabelo? Vou desenhar aqui, ó,
um fio de cabelo. Faz de conta que esse aqui é um fio de cabelo. Quanto mais ácido, mais fechadinho fica o fio de cabelo. Conforme ele vai subindo nessa tabela, ele vai abrindo as cutículas, né? Vai abrindo as cutículas. Quanto mais ácido, ele vai fechando essas cutículas. Mas, Tati, qual é o pH ideal para um cabelo saudável? Fica aqui, ó, entre 4,5 e 5,5. Então, aqui, mais ou menos por aqui, é o pH de um cabelo saudável. Ele não pode estar extremamente ácido, extremamente fechado e nem extremamente aberto. Então, como que esses alisantes trabalham dentro do cabelo para alisar? Os ácidos, as progressivas, elas fecham as cutículas. E progressivas extremamente ácidas, né, que chega com pH 1, 0 ou até menos que 0 aqui, porque existem essas progressivas, geralmente as progressivas que são de formol ou de ácido glioxílico, elas fecham bem essas cutículas. As progressivas geralmente está aqui, começa num pH de 3,5, aqui, ó, começa por aqui. De 3,5 já vai reduzindo o volume. Já os alisamentos que são permanentes, como os alcalinos, existem ali de 8, 9, 10, 11. Quanto mais alcalino for o ativo do alisante aqui, ele vai conseguir alisar mais rápido. Vai conseguir alisar cabelos resistentes, né, aqueles cabelos considerados difíceis para alisar. E do lado dos ácidos, a mesma coisa. Quanto mais ácido, mais consegue alisar cabelos com cabelos resistentes. Tati, mas por que eu não consigo o liso perfeito com progressiva? Então, a progressiva, dentro do fio de cabelo, ela vai amolecer as estruturas ali, a estrutura da queratina, as estruturas internas do fio de cabelo, e a hora que passar a chapinha, vai endurecer, no caso, esse cabelo, vai fixar nessa nova forma. Só que para isso acontecer, o ativo da progressiva, ali dentro do produto, ele tem que estar na quantidade que dá o liso. Se ele não tiver na quantidade ideal para dar o liso, esse liso ele não vai ficar perfeito. Porque, que nem eu falei, progressiva alisa progressivamente. Então ele não vai dar o liso perfeito de primeira. Já os alisamentos alcalinos, como os tioglicolatos e os hidróxidos, agem diferente. No caso dos tioglicolatos, eles desligam as pontes de ligação do cabelo, que dá a forma ao cabelo, e religa na nova forma, né, no caso do liso. Já os hidróxidos, eles agem de outra maneira. Ele queima essas pontes de ligação que dá forma ao cabelo. Então, ele retira essas pontes. Então, cada ativo age de uma forma diferente. Como a gente classifica esses produtos que não conseguem dar o liso de primeira? Nós classificamos como um produto fraco. Então, no mercado, tem produtos que têm a potência do forte, do normal e do fraco. Geralmente, é especificada nos produtos alcalinos, né, nos hidróxidos, nos tioglicolatos. Já nas progressivas, não vem essa característica. Então, a gente precisa confiar ali no que a marca daquele produto promete. Se promete o liso perfeito de primeira, se promete só redução de volume. Então, a gente precisa ficar atenta a isso quando a gente vai adquirir um produto para trabalhar. Então, quais são os ativos relaxantes e alisantes existentes no mercado? Existe, dentro das progressivas, tem o ácido glioxílico, existe a escrevendo errado aqui. Existe a oxoacetamida, de carbocisteína, o glioxiloil de carbocisteína também. Existe o formol, glutaraldeído, não sei se eu estou escrevendo certo. Aqui é
Glutaraldeído. E aí dentro dos alcalinos existe a família dos tioglicolatos, todos, tá? Amônia, AMP, monoetanolamina, etanolamina, tá? Da família dos tioglicolatos. E tem a da família dos hidróxidos. Todos os hidróxidos de sódio, cálcio, lítio, potássio e também, esse aqui são os alcalinos. Só que também existe um ativo que é ácido, mas ele não está dentro da família das progressivas, que é o pirogalol, que é aquele que está presente no renê, no alicetinib. Eu vou colocar ele aqui junto com os alcalinos, tá? Mas ele é ácido, que é o pirogalol. Que letra linda. Então, vamos entender como que cada ativo desse funciona dentro do fio de cabelo. E aí você vai conseguir entender por que a sua progressiva não fica o liso perfeito de primeira. Em primeiro lugar, como o nome já diz, progressiva é para alisar progressivamente. Conforme a gente vai passando o produto, mais de uma vez, ele vai alisando aonde foi passado. Por isso que uma das características da progressiva, às vezes, é que as pontas ficam bem mais lisas do que na raiz. A raiz, às vezes, fica um pouco mais inchadinha. Esse também é uma queixa de pessoas que fazem progressiva, que as pontas, às vezes, alisa muito, fica liso, às vezes afina, né, por repetir ali o alisamento, por precisar repetir, porque também, às vezes, ele não é um liso duradouro, né? Então a cabeleireira acaba tendo que fazer de raiz a ponta. Então ele afina a ponta e às vezes a raiz fica um pouco mais cheinha. Então quais desses ativos aqui, vou colocar aqui quais desses ativos aqui, os que são de progressiva, conseguem alisar 100% com uma única aplicação. Eu não vou falar de todos os tipos de cabelos, tá? Porque aqueles cabelos que são bem resistentes, eles são eu nunca vi conseguir alisar tipo um cabelo que seja grosso, hiper resistente, com uma aplicação só de progressiva. Mas vamos dizer aqui que tem a progressiva que alisa de primeira todos os tipos de cabelo, que seria a progressiva de formol e a de glutaraldeído e também a de ácido glioxílico. Então, quando a pessoa fala assim, eu tenho uma progressiva que dá o liso perfeito em todos os tipos de cabelo, de primeira, geralmente é o ácido glioxílico, o formol ou o glutaraldeído. Só que tem um detalhe aí que você precisa saber sobre essas progressivas, né? Quais são as progressivas que é permitida pela Anvisa, aqui não é permitida, aqui é aprovada, aqui é proibida. Então vamos classificar aqui. O ácido glioxílico, ele não é permitido. Ele não é permitido. A oxocetamida de carbocisteína e o glioxoloil de carbocisteína são as progressivas, são os ativos de progressivas que são permitidos pela Anvisa. Então, esses dois aqui são permitidos pela Anvisa. Permitidos. O formol e o glutaraldeído entra na classificação dos proibidos, aqueles famosos proibidões, né? Proibidos pela Anvisa. E os alisamentos alcalinos, que são esses aqui, os tioglicolatos, os hidróxidos e o pirogalol, eles são aprovados pela Anvisa. Por que é importante você entender isso aqui? Para você conseguir fazer a escolha certa do ativo alisante, segundo o desejo da sua cliente com o cabelo dela. Tá? Porque no final, quem vai decidir
o que é o liso perfeito é a sua cliente, tá? Você vai entender isso no final. Olha, a época que eu usava a progressiva, antes de eu saber sobre toda essa questão do que é proibido, do que é permitido, do que é aprovado, né? Lá no começo, quando surgiu as progressivas, eu usei progressiva de formol, sim. E nos cabelos que eram resistentes, difíceis de alisar, o representante da marca da progressiva que eu comprava, ele falava assim: Tati, você pode fazer um pré-relaxamento antes com amônia e vir com a progressiva em cima naqueles cabelos resistentes, difíceis de alisar. E assim eu fazia. Só que às vezes, mesmo assim, não dava o liso perfeito. E para mim não fazia sentido, porque eu já fazia o alisamento com tioglicolato de amônia e dava o liso perfeito em todos os tipos de cabelo. Mas na minha inocência, naquela época eu achava que eu tinha que trabalhar com tudo que era novo. Então, tudo que surgia de produto novo, de técnica nova, eu ia fazer um treinamento, eu ia fazer um curso e voltava com esses produtos novos para apresentar para as minhas clientes. E eu também não conseguia o liso perfeito, nem com as progressivas que tinha formol. Por quê? Na verdade, o formol, como eu falei aqui, o formol e o glutaraldeído, ele é proibido pela Anvisa. Então, todos os alisantes que têm formol e glutaraldeído, eles estão fora das normas. E é classificado como crime hediondo trabalhar com produtos que têm formol, de acordo com o artigo 273. Então, se você entrar lá, dentro do código da Anvisa, e pesquisar Anvisa sobre alisantes de cabelo, você vai encontrar ali todas as informações sobre ativos de progressivas e ativos de definitiva, de alisamento permanente. E ali você vai entender o que a Anvisa permite. O que acontece também é que tem muitas empresas que não são idôneas. Elas colocam esses ativos que são proibidos dentro dos produtos e chamam a Anvisa para poder avaliar o produto, só para que essa empresa tenha o nome registrado dentro da Anvisa. Mas aí a Anvisa vem e notifica e fala que está errado ali o produto, que é para a empresa regularizar o produto. Mas como a gente entra lá na Anvisa para pesquisar o produto e às vezes não lê direito e vê que o produto está lá dentro, a gente acha que o produto está lá legalizado, aprovado, mas na verdade ele está ali com uma notificação que é para regularizar o produto. Então fica bem atenta também quando você for comprar a sua progressiva, pesquisa antes, tem um número ali que você pode pesquisar para saber se a progressiva que você está usando, se o produto que você está usando, independente se é progressivo ou não, se ele está legalizado pela Anvisa. Então, qual é a característica da progressiva para entregar o liso perfeito de primeiro? Em primeiro lugar, para o produto conseguir alisar um cabelo 100% de primeira, ele tem que ter muito ativo do formol ou o glutaraldeído, acima de 30%. E o ácido glioxílico, ele precisa ter mais de 50% de ácido glioxílico no produto. Só que dentro lá das normas da Anvisa, as que são permitidas, que são a oxocetamida e o glioxoloil, tem outros ativos lá, mas eu coloquei mais esses aqui que são os mais utilizados. Lá você vai encontrar o nome desses ativos de forma científica. Então, essa oxocetamida e o glioxoloil, ele tem o pH dentro ali de 3,5 até 2. 2 é o limite que a Anvisa permite. Para você conseguir fazer um liso sem risco de danos no couro cabeludo de queimadura, ele não pode ser muito ácido e nem muito alcalino. Então, tem aí o limite. Então, a Anvisa ela não permite que a empresa coloque dentro do produto, mesmo que o ativo seja permitido, não é colocado de qualquer forma. Tem uma dosagem limite ali que a Anvisa permite, e não é muito. Então, as progressivas que são permitidas pela Anvisa, elas não conseguem fazer o liso perfeito. Elas só reduzem volume, diminui o frizz, diminui o volume. Nos casos de cabelos tipo 2, que tem poucas ondulações e um pouco de frizz, pode ser que ele fique liso de primeira, mas geralmente não fica.
vai ficar liso a partir da segunda ou terceira aplicação. Eu sei porque eu uso uma progressiva que é permitida pela Anvisa e ela não consegue o liso perfeito. O que está se usando muito hoje de progressiva, porque as cabeleireiras e principalmente as clientes, elas pesquisam muito, né? Hoje nós temos o celular ali, a internet na palma da nossa mão para pesquisar tudo que a gente precisa. Então, as mulheres, elas estão cada vez mais entendidas, mais sabidas sobre ativos alisantes. Elas pesquisam, então elas sabem quais são os ativos que são proibidos, os que são permitidos pela Anvisa, o que é mais saudável, o que não é mais saudável, né, o que é mais seguro para estar se fazendo. Então, por isso que entrou o ácido gluxílico, porque as mulheres, as cabeleireiras começaram a pesquisar sobre o formol e o glutaraldeído, e pela Anvisa colocar proibido e ainda classificar como crime hediondo a pessoa que usa o formol, progressivas de formol, ou que acrescenta o formol dentro de algum produto, então as cabeleireiras estão sabendo que o formol ele causa muitos males à saúde, como irritação nas vias respiratórias, sangramentos, né, podendo chegar até câncer. E teve uma pesquisa científica que saiu em outubro do ano passado, uma pesquisa que foi feita, se eu não me engano, demorou 11 anos para ser feita, de mulheres que fazia progressiva de formol a cada 4 meses no cabelo. E essas mulheres, elas tinham mais risco de ter câncer de útero e problemas hormonais do que uma mulher que não usava progressiva de formol. Então, por causa disso, está havendo muita procura por alisamentos saudáveis, né? Pelos alisamentos que são aprovados pela Anvisa. Então, agora você entendeu por que a progressiva que você faz não te dá o liso perfeito. Porque provavelmente ela não deve ter a concentração de ácido glioxílico, se você usa uma progressiva que não tem formol, talvez ela não tenha a concentração necessária desse ácido aqui para poder alisar, ou não tem, se você usa de formol, ou não tem a quantidade de formol também, né, de glutaraldeído, para conseguir dar o liso de primeira. Mas agora você sabe que o ácido gluxílico ele não é permitido e o formol e o glutaraldeído são proibidos pela Anvisa. E também, gente, o que a Anvisa permite aqui, olha, esses produtos aqui, a oxocetamida e o glioxoloil, ele é um derivado do ácido, tá? Mas ele não é o ácido puro em si, ele não consegue dar o liso perfeito. Se você quiser continuar fazendo progressivas em cabelos tipo 3, tipo 4, né, cabelos cacheados e crespos, que são um pouco mais desafiadores para alisar, você vai ter que usar, ou você vai ter que usar uma progressiva com muito ácido ou com muito formol, ou você pode mudar algum dos alisamentos que são permitidos pela Anvisa. Porque, na verdade, os que conseguem alisar de primeira são somente os alcalinos, né? Somente esses aqui, os tioglicolados e os hidróxidos. Eles são aprovados pela Anvisa. Eles são ativos de alisamentos que existem há mais de 50 anos no mercado. Ou seja, por que eles são aprovados? Porque houve ali muitos anos de testes e como não teve nenhum registro que esses ativos faziam mal à saúde, eles receberam o título de aprovados. Eu sei que tem muitas cabeleireiras, tem muitas mulheres que têm medo dos alisamentos alcalinos. Mas, gente, eles são os mais seguros. E eles também são indicados por dermatologistas e tricologistas, né, como alisamento saudável. O que a gente precisa é ter habilidade com ele, é aprender a fazer o alisamento do jeito certo. Porque, na verdade, ao meu ver, as progressivas, para mim, ela é muito mais perigosa do que os alisamentos alcalinos. Porque o perigo das progressivas ele fica ali camuflado. Pode ser que não dê problema de uma vez, ele vai dar problemas futuros, né? Como eu acabei de dizer, né? O formol, quanto mais a pessoa usa, mais risco ela tem de adquirir problemas de saúde. A questão dos produtos ser muito ácidos, né? Como o ácido glioxílico, tá dando muito problema de queimadura no couro cabeludo. Tem até uma modelo do curso que foi uma pessoa que veio até mim para eu fazer a transição da progressiva que ela usava, que tinha dado queimadura no couro cabeludo dela, ela ficou com medo e ela veio até mim porque ela sabia que eu fazia o alisamento definitivo. Então ela falou, Tati, eu quero mudar, porque a última vez
o meu couro cabeludo queimou de dar feridas. E eu tô com medo, né? Com medo de dar problemas maiores por conta dessa queimadura que acontece também. Então, está havendo muitas procuras de mulheres que querem esses alisamentos que são mais seguros. Porém, nós cabeleireiras temos que ter habilidade para poder fazer esse tipo de alisamento. Nessa minha última turma que eu abri do curso de alisamento definitivo, eu conversando com duas alunas, elas me disseram que elas fizeram um curso de um cabeleireiro famoso de progressiva. E aí eu perguntei para ela, mas se você fez esse curso e você conseguia o liso perfeito com as progressivas, por que que você entrou no meu curso, no meu treinamento? Aí as duas falaram assim, falou, Tati, quando eu entrei dentro do curso, eu entendi como que a progressiva age no cabelo. E para dar o liso perfeito, ou tem que ter o formol ou o ácido glucílico. E a questão do ácido, conforme ela ia fazendo o cabelo da cliente, diz ela que sentia muito desconforto e que a escova dela, as cerdas, comiam, tipo, queimavam as cerdas. Então ela estava tendo que comprar sempre escovas novas. Até a chapinha dela, diz ela que estava queimando, ficando feia devido ao ácido. Aí ela pensou, se o produto faz isso com uma escova, uma chapinha que é de aço, imagina o que essa progressiva de ácido pode fazer no couro cabeludo e no cabelo. Então, ela ficou com medo e falou, não, eu vou entrar num outro treinamento para eu conseguir fazer o liso perfeito em todos os tipos de cabelo com um produto saudável. E aí, elas entraram no meu curso. Quando eu descobri que o formol fazia mal para a saúde, o que é que eu fiz? Eu falei, eu não vou trabalhar com isso, porque não faz sentido. Eu já fazia o alisamento definitivo, eu já tinha sucesso com o alisamento definitivo, e eu falei, eu vou parar de trabalhar com progressiva, porque na época só existia progressiva de formol. Peguei todos os produtos que eu tinha e joguei fora, produtos cheios. E comecei a falar para as minhas clientes que eu não ia mais trabalhar com a progressiva. Para mim, foi a melhor escolha que eu fiz, porque naquela época estava no auge da progressiva, né? Todas as cabeleireiras, né? As clientes pedindo progressiva porque via propaganda. Para mim foi a melhor escolha que eu fiz, foi não trabalhar com essas progressivas. Por quê? Quanto mais oferta tem no mercado, mais o preço cai. Quanto menos oferta tem e mais pessoas querendo, o preço sobe. Então, eu, escolhendo trabalhar só com o tioclato de amônia, fazendo só o alisamento definitivo, a defrisagem também, eu me destaquei das outras profissionais, porque só eu fazia relaxamento, alisamento com tioclato de amônia. E com isso, eu sempre consegui cobrar o preço justo pelo meu alisamento. E com isso, eu não precisava me preocupar com as concorrentes ou colocar o preço baixo, porque às vezes a cliente chega aqui, mas fulana faz o alisamento por menos. Né? Eu sempre tive argumentos de falar, olha, eu não sei o que ela usa, eu não sei o tanto que ela já investiu na profissão dela, mas eu só posso dizer por mim, o tanto que eu já investi com cursos, com treinamentos, com produtos de qualidade, né, com a estrutura do salão e tudo mais. Então, eu sempre consegui cobrar o preço justo por conta disso. E eu tenho alunas também que, após entrar no meu treinamento, elas também deixaram de fazer progressiva. Mas eu não sou uma pessoa radical. Eu costumo dizer o seguinte: se eu me considero uma pessoa honesta, eu tenho que ser honesta, tenho que ser verdadeira em todas as áreas da minha vida. Então, se eu me considero uma pessoa honesta, eu não vou poder usar produtos que não sejam legalizados. Então, para mim, a pessoa escolhendo trabalhar com os produtos permitidos e com os aprovados, tá ótimo, tá dentro das normas. Por exemplo, hoje eu faço alisamento definitivo com chocolate de amônia, que é aprovado pela Anvisa, e eu tenho a minha progressiva, que só reduz o frizz, que diminui o volume. Então, eu trabalhando assim, como que eu faço para fazer o liso perfeito em todos os tipos de cabelos? Em primeiro lugar, na minha técnica de alisamento, existem 6 pilares do liso perfeito. Então, o primeiro pilar deles é a avaliação do cabelo, que consiste em 3 etapas: a avaliação visual, que é olhar o cabelo,
avaliação sensorial, que é eu pegar no cabelo, eu sentir o cabelo, avaliação questionário, que é uma série de perguntas que eu faço para minha cliente, inclusive qual é o cabelo dela dos sonhos, para mim conseguir identificar, né, qual é o liso que ela quer, e por último o teste de mecha. Então, quando eu vou fazer a avaliação do cabelo da minha cliente ali, que eu pergunto para ela qual é o seu cabelo dos sonhos, né? Qual é o seu liso dos sonhos? Se a minha cliente falar assim, Tati, eu quero um liso perfeito, que dure, que não fique nenhuma ondinha, eu quero que ele fique liso e eu só venho aqui para retocar a raiz. Então, eu sei que eu vou oferecer para ela alisamento definitivo com tiocolado de amônia. Agora, né, se a cliente quiser, Tati, eu não quero meu cabelo liso, escorrido. Eu quero um liso, eu quero que só que tire o volume, eu quero algumas ondinhas, eu quero que fique natural, só quero que diminua o frizz. Se a minha cliente tiver um cabelo que eu vejo que é possível isso, por exemplo, um cabelo tipo 2, eu posso oferecer a progressiva, que é permitida pela Anvisa, né, oxocetamida de carbocisteína, o glioxoloil, para essa cliente, mas eu vou falar para ela, olha, essa progressiva, ela só vai diminuir o frizz e o volume, não vai ficar liso, tá? E ela não dura tanto. A cliente entende, aí ela escolhe se ela vai querer o alisamento definitivo ou se ela vai querer fazer a progressiva. Se a minha cliente tiver um cabelo cacheado e crespo e ela quiser um liso com volume, um liso natural, que fique com algumas ondas, eu já não vou conseguir isso com a progressiva. Porque a minha progressiva em cabelo cacheado e crespo, às vezes ela nem consegue diminuir volume. Às vezes parece que a pessoa não fez nada. Então, nesse caso, eu vou explicar para a minha cliente que o que ela deseja não é possível, né, com os produtos que eu tenho. Porque aí o tiocolate de amônia, ele vai dar o liso perfeito, vai ficar aquele liso. E quando eu vejo que é um cabelo tipo 2, começando no tipo 3, que também a gente consegue um liso bem natural com as pontinhas viradas, eu explico para a cliente o seguinte, olha, eu vou tentar deixar o seu cabelo liso natural com o chocolate de amônia, mas só quando ficar pronto que a gente vai ver se dá certo. Em alguns casos dá certo, em alguns casos não, em alguns casos fica mais liso. Eu explicando para minha cliente essa questão, que eu só trabalho com produtos legalizados, né, explico para ela qual é a importância dela ter no cabelo dela um alisamento que seja saudável, né, para que ela não corra o risco de futuramente ter alopecia, afinamento de pontas, com produto ilegal e uma técnica que é permitida pela Anvisa, eu explico isso para minha cliente e geralmente ela entende. E ela entende tanto que ela fica até com medo de ir em outras profissionais. E sempre eu falo, olha, se você não quiser acreditar em mim, você pode pesquisar. Entra lá dentro do site da Anvisa e pesquisa por você mesmo. Tem algumas cabeleireiras que comentam nos meus vídeos ou me mandam mensagem falando que, ai, Tati, eu gosto tanto dos alisamentos com tioglicolato, mas aqui na minha cidade ninguém pede. Gente, essa questão da cliente não pedir é porque a cliente, ela confia no que a gente indica para ela. Quando a cliente chega aqui querendo uma progressiva que alise e tem um cabelo tipo 4, eu vou explicar para ela tudo que eu expliquei aqui para você de uma forma mais simples, é claro, e ela vai entender. E ela vai escolher se ela quer continuar fazendo uma progressiva legal, que aí ela vai ter que ir para outra profissional, ou se ela vai ter que mudar para o alisamento que eu tenho para oferecer para ela. A cliente, ela acredita em nós profissionais, porque nós estudamos, nós que vamos fazer treinamentos, cursos, para adquirir mais conhecimento, para poder entregar um alisamento saudável, um alisamento perfeito para ela. Então, geralmente, quando a gente fala para a cliente, a gente indica um serviço, um tipo de alisamento para a cliente, ela acata. Geralmente, eu dou essas duas opções que eu expliquei aqui. E geralmente a cliente, ela escolhe uma delas. De vez em quando, uma não quer continuar com o progressivo de formal, eu deixo ela ir embora. Por quê? Você já ouviu aquele ditado que quem quer agradar todo mundo acaba não agradando ninguém? A gente precisa escolher um lado. A gente não pode ficar em cima do muro, querer agradar todo mundo. É porque eu vejo que tem cabeleireiro que tem dificuldade de questionar a cliente, de ir contra o que a cliente está falando, mas nós também precisamos usar o nosso conhecimento para trazer clareza para a cliente, para que ela saiba do que é a verdade
sobre os ativos de alisamento e o risco que ela está correndo em querer esses alisamentos que não são permitidos pela Anvisa. E isso, gente, dá muito certo, porque eu faço isso e as minhas alunas também fazem. As que chegam para mim que não conseguem, elas vão treinando, conversar com a cliente e geralmente dá certo. A minha aluna Neusana, quando ela decidiu que ela não queria mais fazer progressiva de formol, que ela queria fazer o alisamento definitivo, ela foi aos pouquinhos, ela não foi tão radical quanto eu. Ela foi aos pouquinhos explicando para a cliente que ela ia parar com a progressiva de formol, que ela tem um outro alisamento muito mais saudável, né, que é indicado pelos dermatologistas, que é aprovado pela Anvisa, e ela está fazendo a transição dessas clientes que fazia progressiva com ela, né, que fazia progressiva de formol, progressiva de ácido, ela está fazendo a transição para o alisamento definitivo. E também ela tem a progressiva, né, fraquinha também, que é para aquelas outras clientes. Então, você fazendo dessa forma, você consegue agradar os dois perfis de clientes e consegue cobrar o preço justo, consegue fidelizar a cliente e consegue atrair mais clientes. Porque olha só, ontem começou o mês e já veio uma cliente nova querendo fazer a transição de progressiva para o alisamento definitivo, que é essa mechinha aqui, ó. Ó, esse cabelo aqui. A cliente, ela veio ontem começou o mês, e eu já tenho uma cliente nova para fazer transição de progressiva para o alisamento definitivo. Eu acredito que esse cabelo aqui tinha a progressiva de ácido glicílico, porque ela falou que alisou e não ardeu o olho, então eu acredito que não seja o formol. E aí ela deixou a mechinha aqui, eu vou fazer o teste. Se passar no teste, eu vou fazer a raiz com tiocolato de amônia. Então, gente, essa questão de falar, não tem ninguém que pede. Começa a fazer propaganda nas suas redes sociais, começa a explicar sobre ativos alisantes, né, o que são as progressivas, o que são as definitivas, os alisamentos permanentes. Explica isso que você vai criando autoridade dentro das redes sociais e você deixa a sua cliente vir até você. Então, nessa aula, você conseguiu entender por que você não consegue o liso perfeito com progressivas. E o que você precisa fazer para ter o liso perfeito com progressivas. Então, você sabe que você precisaria trabalhar, então, com produtos que são proibidos pela Anvisa e com os produtos que não são permitidos pela Anvisa. Então, se você quiser fazer o liso perfeito com progressiva, existem esses dois ativos. Se você quiser fazer o liso perfeito em todos os tipos de cabelos com um ativo aprovado pela Anvisa, você terá que escolher entre os tioglicolatos e os hidróxidos. E também, gente, há rumores que a Anvisa vai proibir o ácido glioxílico. Então, quanto antes você trabalhar com algum ativo aí que seja aprovado pela Anvisa, melhor, para que você não sofra, né? Se você já não trabalha com formol e o glutaraldeído porque você sabe que é proibido pela Anvisa, mas você trabalha com ácido glioxílico, então você sabe que ele não é permitido, mas ele não é proibido, só que está correndo o risco de ser proibido. Então aí você não tem opção de ativo para alisamento. Então aí você teria a opção só de redução de volume, que são esses aqui que são os permitidos. Então você teria que usar algum dos aprovados. Então já fica a dica aí para você ter mais conhecimento sobre o tioglicolato de amônia. Aqui no perfil também tem aula que eu falo sobre esse ativo, como que ele age no fio de cabelo, também se você quiser assistir para adquirir mais conhecimento sobre ele. Então, se você gostou desse vídeo, curte, comenta. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, deixa nos comentários que eu te respondo assim que possível. Fica com Deus e até a próxima aula.